Com relação ao endividamento, nós continuamos nas últimas semanas, infelizmente tivemos o transtorno do afastamento do ministro Mendes Ribeiro da Agricultura, que estará reassumindo por questões de doença, que todo mundo sabe, é público, mas já recuperado, Mendes está reassumindo segunda-feira 21. Então tivemos alguns contratempos nessas semanas que antecederam, mas nós ficamos trabalhando. O nosso gabinete trabalhou esse tema, várias vezes conversamos com o Caio Rocha, que é o secretário de Política Agrícola, com o próprio Gerardo Fonteles, que é um assessor especial do ministro que está tratando desse tema, e com o próprio Zé Carlos Vaz, que é o secretário executivo do Ministério da Agricultura e que assumiu o ministério. O assunto não parou. Então, as propostas do arroz, mais de 3 bilhões de reais. As propostas, por exemplo, da soja, da região da seca do Rio Grande do Sul, que trabalha esse tema, da região noroeste do estado, da região das Missões, da fronteira, do Vale de Jaguari, aqueles municípios que foram afetados com as secas, lá em 2005. Mais de 2 bilhões de reais. A questão, por exemplo, da maçã, em torno de 600 milhões de reais, a maçã do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A questão dos suínos, por exemplo, são mais de 300 milhões de reais, todos esses débitos. A nossa assessoria fez cálculos, quanto é que custa para o governo os 35 anos, por exemplo, que os arrozeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão pleiteando. Qual é o custo para o governo? Da mesma forma, a questão da soja. O pessoal pediu 20 anos de prazo, com 2 anos de carência. Então, quanto custa para o governo? Esse cálculo nós já fizemos. Da mesma forma, a maçã, que pede hoje 10 anos de prazo e 2 anos para os custeios vencidos e vincendos, e da mesma forma, os investimentos, que eles têm investimentos que estão vencidos e outros que estão vencendo nos próximos anos. Então, a maçã, o suíno, o arroz e a soja, nós fechamos essas contas juntamente com o pessoal da AproSoja do Mato Grosso, que tem cálculos, e nós calculamos também no nosso gabinete alguns municípios do Mato Grosso do Sul, alguns municípios do Paraná, de Santa Catarina e, logicamente, os do Rio Grande do Sul na questão da soja, que tiveram efeitos naquelas secas lá de 2005, 2004, 2007, naqueles eventos climáticos. Então, para isso tudo, esse cálculo foi feito e agora, na próxima semana, o Mendes assumindo na segunda-feira, nós já estaremos com ele vendo esses dados do impacto para o Tesouro, para depois fazermos uma grande articulação com as nossas federações de agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a nossa Federarroz, da mesma forma o IRGA e os governadores que nos acompanharam. O pessoal da maçã, da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, a Associação Catarinense dos Produtores de Maçã. Então nós vermos com todas essas nossas entidades para que a gente possa trabalhar na próxima semana. Então os números estão calculados, os impactos estão feitos, agora vamos aguardar a proposta do Ministério da Agricultura e, logicamente, que vai encaminhar ao Ministério da Fazenda. Então, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, nós vamos articular, já com o ministro Mendes Ribeiro, a formatação dessas propostas e aí convidaremos as federações de agricultura dos estados envolvidos, a AproSoja, a Federarroz, o IRGA, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, para que juntos com deputados estaduais, deputados federais de diversos partidos, a gente faça essa grande frente sobre o endividamento. Então, nós queremos ajustar esse valor entre o Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do arroz, da soja, dos suínos e também o pessoal da maçã, está em torno de 10 bilhões de reais que nós queremos um programa de renegociação. Então, aos produtores que estão esperando, deixo esse recado. E também nós estamos tratando de um outro assunto que diz respeito à dívida ativa. E no próximo dia 29 nós vamos ouvir o Ministério da Agricultura, o Banco Central, também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde está esse assunto, onde muitas operações de cooperativas, de produtores, por exemplo, de PESA vencido, securitização vencido, já estão na dívida ativa. Então nós queremos fazer um balanço daquilo que já renegociou de acordo com a Lei 11.775, e que venceu agora em julho do ano passado, e de lá para cá esse pessoal está agora praticamente na inadimplência. Então nós queremos ajustar essa questão, já temos propostas nossas de ampliar esse prazo. Essa discussão estará sendo feita no próximo dia 29, numa audiência pública que nós propusemos com entidades de classe e também com os órgãos ligados ao governo.